Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 370. Então você veja bem, na questão de número 344, nós fizemos 4 vídeos de 25, 26 minutos cada um. Só que se eu fosse falar, eu ia fazer uns 50 vídeos. Então eu fiz um resumo nesse esmiuçamento. Eu só apanhei algumas coisas, você entendeu? Que faz parte do esmiuçamento dessa pergunta e dessa resposta. E onde eu tentei mostrar para você, no final dessa pergunta, né? Quando os bons espíritos assim diz, olha só. O grito que o recém-nascido solta anuncia. Você sabia por que a criança, naquele momento que ele nasce, ele chora? Não tem nada a ver com o que os bons espíritos estão dizendo aqui. Isso é para levar a gente a raciocinar, gente. É para levar a gente a raciocinar. Você sabe o significado do choro da criança naquele momento ali? Tá. A criança, aquele espírito, durante 9 meses ele permaneceu ali dentro daquele casulo. Quentinho, gostoso, numa mamata terrível. Por isso que tem muitos que na Terra ainda vivem na mamata, né? É resquícios da barriga da mamãe. Então a criança, quando ela é retirada do útero da mãe, ela, por um instante, ela sente que perdeu toda a proteção da mãe. Ela sente que perdeu a proteção. Então, o medo que ela sente é tão grande que leva ela a chorar. O choro dela é como se fosse um pedido de socorro. Mamãe, me socorre, pelo amor de Deus, socorro, me ampare, não me deixe só, não me abandone. É como se fosse. Aí eles pegam, embrulham a criança ali, tudo, e vai, né, naquele momento. Perceba isso para você ver. Observe isso para você ver. Aí, o médico vem, dá um tapa no bumbum da criança, diz que aquilo ali é para poder limpar a traqueia e tudo mais. Tá bom, que esteja eles certo. Mas o choro é um pedido de socorro, é um pedido de proteção, é um clamor, não me abandone neste mundo, pelo amor de Deus, não me abandone. Eu não sei viver sozinho ou sozinha nesse mundo sem a senhora. Pelo amor de Deus. Tanto é que as enfermeiras enrolam a criança ali naqueles panos, né? Tem outros nomes, mas eu estou usando pano mesmo para ficar mais fácil esse trem aqui. E coloca a criança ali encostadinha no rosto da mamãe. Que a criança sente o cheiro da mamãe, a criança cala a boca. Ela para de chorar. Quando eles deitam a criança assim em cima do peito da mamãe, do tórax, né? Que a criança sente o coração da mamãe bater, tuc, 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 tuc.
a criança até adormece, porque ela está acostumada com aquele batimento do coração da mãe. Olha só para você ver como que a coisa é perfeita. 9 meses, gente, dentro da barriga da mãe ali, ela não vai conhecer a mãe? Ela não vai sentir o cheirinho da mãe? Então, quando ela viu que estava sendo arrancada da mãe, ela gritou, ela chorou. Teve aqueles tapas no bumbum, pá! Tudo bem, limpa a traqueia, limpa isso, limpa aquilo, tudo. Mas o verdadeiro significado é esse. Aí depois, as enfermeiras levam lá para dentro a criança, limpa, lava, faz isso, faz aquilo. E põe até um arquinho assim na cabeça, assim, eu esqueço como chama aqui o negócio que eles põem na cabecinha quando é menininha, né? Enfeita ela, que ela fica parecendo uma bonequinha, né? Da Barbie. E traz aquela bonequinha, coisinha mais lindinha, e coloca ali no colo da mamãe, porque a mamãe já foi preparada também. Aí a mamãe pega, coloca o seio para fora, né? E coloca assim o bico do peito na boca da criança. Gente, se a criança nunca amamentou através do peito, o que leva a criança naquele momento, quando a mãe coloca o bico do peito, você entende que isso é um estudo. O bico do peito, que a mãe coloca o bico do peito na boquinha da criança, o que leva a criança a morder, a sugar o colostro? O que é que leva? Que instinto é esse? Que inteligência é essa? Ali, que leva a criança a sugar, a chupar aquilo ali, a vampirizar aquele seio que está cheio de leite. Aí a criança, né, chupa bastante aquele colostro, aquele, né, aquele primeiro leite, chama colostro, que é onde contém-se praticamente 100% de proteína, vitamina, tudo quanto é coisa que a criança precisa para o seu fortalecimento geral. Ali tem imunologia, tem tudo quanto é substância tem ali no colostro. E a criança, gulosamente, suga, choque. E o que leva, né? Naquele momento ali, a mãe, pai, vou trocar a fulaninha de peito. E que ela tira de uma mama até pôr no outro, a criança chora. Aí ela coloca no outro peito, a criança começa a sugar, né? Para de chorar. Eita! Tem tanta coisa aí, gente, que eu podia falar. Mas fala, Luiz. Não, mas não faz parte. Então eu só estou voltando esse assunto novamente para mostrar para você que o grito que o recém-nascido solta, como os bons espíritos aqui disseram, anuncia que ela se conta no número dos vivos, isso aqui é inexistente. Isso aqui é para nós, espírita, verdadeiramente espírita, entender que isso é inexistente, que isso não faz parte do contexto da doutrina dos espíritos. Essa colocação aqui. Porque o espírito é vida antes da vida orgânica. E dos servos de Deus. Não existe servos de Deus. Isso é mitologia. Você entendeu? Então, nós temos que ficar esperto ou não temos que ficar esperto? Agora, imagine para você ver quantos milhões de pessoas comem gato por lebre. Lê isso aqui e põe em prática isso aqui. Tá certo.
Se ele põe em prática isso aqui, tá certo. Só que, quando ele descobrir o que eu estou dizendo aqui no esmiuçamento, ele vai perceber que, por um bom tempo, ele comeu gato por lebre. Que aquele gato o satisfez durante um bom tempo. Mas depois que ele descobre que ele comeu gato e não lebre, aí ele descobre a lebre, aí ele vai passar a comer lebre, você não acha? Então, nós poderíamos tratar mais sobre esse assunto, mas já fizemos 4 vídeos e meio praticamente. Agora vamos dar sequência na questão de número 345. Olha o que Kardec pergunta. Me desculpe. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Eu não sei se no esmiuçamento de outros vídeos você já teve a oportunidade nos ouvir falando a respeito dessa questão. Eu vou ler só um pedacinho da resposta para que possamos tratar desse assunto melhor, buscando nos vídeos anteriores que eu já tratei, em outros temas, eu já tratei desse assunto. É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então veja bem. Veja bem. Vamos pensar assim. Uma criança nasce. Você entendeu? Uma criança nasce. Só que, por motivo de alguma enfermidade, um ano depois aquela criança morre. É preciso que as pessoas entendam que aquele corpo, ele foi preparado organicamente, espiritualmente, na programação espiritual, para aquele espírito e aquele perispírito. Outro espírito não pode, nem que ele quisesse, ele não pode habitar aquele corpo. Significa, depois de um ano, aquele espírito, por algum motivo, desencarna, aquele ser, por algum motivo, desencarna, mas, ao desencarnar, um outro espírito vem e habita aquele corpo, assume aquele corpinho. Isso não pode. Outra questão que nós já tratamos. Existem espíritos tão selvagens, mas tão selvagens, como eu já tratei isso desses itens já em outros vídeos, que eles são tão assim inimigos daquela mãe, inimigo daquele casal,
que os benfeitores espirituais o reencarna ele. E ali durante a gestação, ele, sob a influência de espíritos obsessores que também não gosta dele ou que não gosta daquele casal, porque o novelo é muito grande e ninguém sabe onde encontra-se a ponta que inicia ou que termina aquele novelo, você entendeu? Ninguém sabe. Só eles ali naquela trama. Então, muitos espíritos, eles descarrilham por todo o organismo da mãe ódio, rancor, raiva, esses sentimentos ruins em forma de toxinas que desestrutura o sistema imunológico físico, o sistema imunológico espiritual da mãe, levando a certos tipos de ecrâmpsia, levando a certos tipos de aborto, que para a medicina da Terra é tido como aborto natural. Ah, foi um aborto natural. Vamos ver aqui. Olha, a explicação que nós temos na medicina, esse aborto, ele é um aborto natural, mas causado por vários fatores. Pode ter sido abuso, peso que a mamãe carregou, pode ser, está relacionado também à hereditariedade, fatores genéticos, né? Herança genética. Aí o mestre pergunta, sua mamãe não teve, por um acaso, ela não teve algum aborto? Você não se lembra se a sua mamãe abortou algumas vezes? Naturalmente? Ah, sim, mamãe abortou 2 vezes, naturalmente. Então, tá aí. Você herdou a genética da sua mamãe. É como se fosse aquele caso lá, né, do pecado capital. Sua mamãe, seu papai cometeu uma desgraça e você que paga. Eita, povinho burro só. Vive na baia e não raciocina. O pai e a mãe cometem, né? E até hoje os filhos estão pagando pelo pecado de Adão e Eva. Ah, gente, acorda. Pelo amor de Deus, não tem nada de genética nisso aí, não. Não tem nada de hereditariedade nisso aí, não. É óbvio que a gente respeita, porque existe uma certa influência, mas não 100%, como a medicina diz. O processo é espiritual, por isso que eu já disse, que o dia que a medicina meter o bisturi no perispírito, eles vão solucionar bilhões de situações insolucionáveis até hoje, que até hoje ainda não foram solucionadas. Mas tudo bem. O espírito ali dentro do útero da mãe, né? Ele provoca o aborto. Aborto vem de abortar vem de aborto. Aborto vem de abortar. Abortou aquela batalha. Eu não quero reencarnar, não vou reencarnar. E ele mesmo estraçalha com o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema endócrino da mãe. Ué, mas os bons espíritos não fazem nada por isso? Mas aquele ali é uma prova e expiação. A mãe tem que passar por aquilo ali, aquele espírito tem que passar por aquilo ali, que a família tem que passar por aquilo ali. Aquilo ali ainda não é nada, aquilo ali é uma bênção que está acontecendo com aquela mãe. Vai ver o que aquela mãe, que aquele marido fez em vidas passadas com aquele indivíduo que está ali.
Aquilo é um acerto de conta. É uma bênção acontecer isso. E muitas pessoas ficam lamentando. Não, gente. É na desgraça que existe os benefícios que leva o espírito a se engrandecer perante a providência divina, desde que haja com resignação, com aceitação e com humildade. Tá. O espírito, naquele momento, ele pega, se afasta daquele corpo físico, ele mesmo aborta a programação. E ele lança no organismo da mãe toda aquela toxina, levando a mãe a uma depressão pós-aborto, a uma depressão pós-parto, como eu já expliquei. Mas vamos dizer como está escrito aqui no livro, como está escrito na pergunta. Pode aquele espírito, já que ele se retirou daquele corpinho ali em formação, no útero da mãe, pode um espírito vir e assumir o lugar dele, tomar aquele corpinho para ele e falar, não, já que o manezão aí não quer, eu vou ficar com esse corpinho para mim e vou nascer daqui 9 meses. Vamos pensar que seja 9 meses. Isso não pode. Não pode. Olha só. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? É definitiva? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta. É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, meus amigos, o espírito deixou aquele corpo, outro espírito não assume aquele corpo. Ainda tem sequência aqui ainda na resposta, mas eu parei para explicar. Por exemplo, sua mamãe, seu papai, seu filho, sua filha, seu titio, sua titia, sua vovó, seu avô, desencarna lá no hospital. Aí você pega, o médico chega e traz ao conhecimento seu, fala assim, ó, infelizmente, o teu ente querido veio a óbito. Aí, de repente, tá o médico e você conversando ali na porta do quarto. De repente, a porta do quarto se abre. Fisicamente é o teu ente querido, é o teu parente. Você quase desmaia, o médico quase desmaia, porque é o teu parente a estar ali em pé. Ele se levantou lá da cama, veio, abriu a porta e ele pega e diz assim para você e para o médico: fulano de tal deixou esse corpo ali em cima da cama e eu apossei-se dele para mim. Da agora em diante, eu é que vou habitar. Eu é que habito esse corpo. Esse corpo é meu. Então, se o seu filho chamava Bernardino, ele vai dizer para você assim, ó, aqui agora não é o Bernardino mais. Agora aqui é o Juvenal. E eu vou para casa do Bernardino, porque eu não tenho casa. Então, você é a mãe do Bernardino? Sou. Então agora você vai ser minha mãe. Isso é possível? Não, né, gente? Não. Ó, sequência. Designado para aquele corpo,
Mas, como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompe e pode romper-se por vontade do espírito. Se este recua diante da prova que escolheu, em tal caso, porém, a criança não vinga. É o que eu acabei de dizer minutos antes. Com relação, ele recua diante da prova. É aquele estado de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, que ele destila aquele ódio no corpo da mãe e ele recua. Ele aborta aquela programação. Ele se desgraça com a evolução dele agindo dessa forma. Mas ele não quer nem saber. Aí ele deixa aquela toxina na mãe. A mãe entra numa depressão pós-parto, pós-aborto. Mas um espírito não pode assumir mais aquele corpo ali. Porque aquele corpo foi preparado na espiritualidade exclusivamente para aquele espírito. Espírito nenhum assume o outro corpo que era da outra pessoa. Então vamos para o próximo vídeo.